Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, muito agradecidos. O Senhor é maravilhoso. E esta manhã o Senhor colocou no meu coração, uma vez que eu não conseguia encontrar, que eu perguntasse no grupo. E eu louvo e agradeço ao Senhor, porque foi o Senhor que falou. Este grupo é uma bênção, é um auxílio para todos nós. E o Senhor tem um dom que distribuiu, pelo menos um dom a cada pessoa. Que o Senhor nos ajude a a render cada um dos dons que o Senhor nos deu, que possamos ser úteis a este o nosso desejo. Entregamos cada um dos que estão aqui nas suas mãos, os que têm dores, os que têm dificuldades, os que têm algum problema para resolver, alguma situação difícil, aqueles que estão desanimados, que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia e bondade sobre cada um deles e venha atender às nossas necessidades, Pai. Nós queremos Amém. glorificar o seu nome e suplicamos que o seu Espírito venha agora, neste momento, de uma forma mais especial e mais intensa sobre cada um de nós. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Amém. Livro Oração, capítulo 3, página 37. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração dos humildes. Nosso Pai Celestial aguarda para nos conceder a plenitude da sua bênção. É nosso privilégio beber largamente da fonte do amor ilimitado. Só uma pergunta, irmãos. Os irmãos, por acaso, lembram-se daquele texto que diz que e nos fez sentar nos lugares celestiais? Sim, Lembram-se? Hebreus 6 parece que é, né, Bebelinha? Não sei se é Hebreus. Eu acho que é nos lugares ou Efésios, mas Eu eu vou acho que é achar. Efésios. É Efésios. Acho que é Efésios, então 2 versos 6, eu acho que é. Isso. É, 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Exatamente. Então, é pela fé que nós nos sentamos nos lugares celestiais, porque, como diz aqui, portanto, nosso Pai Celestial aguarda para nos conceder a plenitude da sua bênção. Ora, a plenitude da sua bênção é os lugares celestiais. É nosso privilégio beber largamente da fonte do amor ilimitado. Como é estranho que oremos tão pouco. Deus está pronto e disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos e, no entanto, há muita relutância manifestada da nossa parte em tornar conhecidas as nossas necessidades a Deus. O que pensarão os anjos celestiais destes pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração do infinito amor de Deus anseia por eles, pronto a dar-lhes mais do que eles podem pedir ou pensar, e todavia eles oram tão pouco e têm tão pouca fé. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Gostam de estar na sua presença. É verdade, mas nós não temos a mesma natureza dos anjos. Não nascemos com a mesma natureza, atenção. Não nascemos. E, portanto, precisamos cada dia nascer de novo. Porque a tendência e a natureza com que nascemos, ela é contra o prazer de estar na presença dele. Não é verdade? Então, temos que pedir isso a Deus, pedir um novo nascimento cada dia. Os anjos gostam de estar na sua presença. Consideram a comunhão com Deus a sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra que tanto precisam de ajuda que só Deus pode dar,
parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e sem a companhia da sua presença. Deus aceita aqueles que têm um coração humilde, confiante, contrito e ouve as suas orações. E quando Deus ajuda, todos os obstáculos serão ultrapassados. Quantos homens com grandes capacidades naturais e elevada erudição têm falhado quando colocados em posições de responsabilidade, enquanto aqueles de intelecto mais fraco, com circunstâncias menos favoráveis, têm sido maravilhosamente bem-sucedidos. O segredo foi: os primeiros confiaram em si mesmos, enquanto os últimos se uniram com aquele que é um maravilhoso conselheiro e poderoso na realização da sua vontade. Aqui está. Algum comentário? Deus ouve e responde à oração. Deus ouve a oração. Cristo disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E ele torna a dizer: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 14:14 e 12:26. Se vivermos de acordo com a sua palavra, cada promessa preciosa que ele deu será cumprida em nós. Não somos merecedores da sua misericórdia, mas ao nos entregarmos a ele, ele recebe-nos. Ele opera por e através daqueles que o seguem. O Senhor certamente virá e responderá às orações dos seus obreiros se eles o buscarem para conselho e instrução. Deus ouve as orações de todos os que o buscam de verdade. Ele tem o poder de que todos nós necessitamos. Isto é importante, esta passagem aqui. Ele tem o poder de que todos nós necessitamos. Nós não temos poder em nós mesmos. Enche o coração com amor, alegria, paz e santidade. Vi que cada oração que é elevada com fé a partir de um coração honesto será ouvida por Deus e atendida, e aquele que enviou a petição terá a bênção quando mais necessitar dela, e ela excederá frequentemente as suas expectativas. Nenhuma oração de um verdadeiro santo é perdida, se for elevada com fé a partir de um coração honesto. Sabem, irmãos, nós parece-me que estamos para passar um tempo muito difícil, não temos noção. Eu estava aqui a começar a ouvir, enquanto esperava que o meu marido saísse lá do hospital. Ele já voltou outra vez, portanto, mas é a primeira fase. Então eu comecei a ouvir aqui um vídeo de um indivíduo que ele sabe exatamente o que é que está para vir. E é um vídeo longo, mas eu acho que eu primeiro vou ouvir e depois digo-vos alguma coisa. E parece-me que é uma coisa muito sinistra, muito muito cinzenta. E daí que eu acho mesmo que temos esta necessidade de oração agora, para podermos suportar o que aí vem. Deus escuta cada oração. O Deus infinito, disse Jesus, dá-vos o privilégio de se aproximarem dele em nome do Pai. Compreendam tudo o que isto implica. Nenhum pai terrestre alguma vez pleiteou tão fervorosamente com um filho errante como aquele que vos fez pleiteia com o transgressor. Nenhum interesse humano e amorável alguma vez seguiu o impenitente com convites tão ternos. Deus habita em cada casa. Ouve cada palavra que é proferida. Ouve cada prece que é feita, prova as tristezas e os desapontamentos de cada alma. Considera o tratamento dado ao pai, à mãe, à irmã, ao amigo e ao vizinho. Ele preocupa-se com as nossas necessidades e o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça fluem continuamente para te satisfazer
a nossa necessidade. Deus ouve cada oração sincera. A Bíblia mostra-nos Deus no seu elevado e santo lugar, não num estado de inatividade, nem em silêncio e solidão, mas rodeado por miríades e por milhares de seres santos, todos aguardando para executar a sua vontade. O prazer dos anjos é mesmo fazer a vontade de Deus, é servi-lo, é executar todas as suas ordens. E este deve ser também porque nós fazemos parte dessa família, da família celestial. Ele está em comunicação ativa com cada parte do seu domínio, através de canais que não conseguimos discernir. Mas é neste minúsculo mundo, é nas almas pelas quais ele deu o seu único filho como Salvador, que estão centrados o seu interesse e o interesse de todo o céu. Deus inclina-se no seu trono para ouvir o clamor do oprimido. A cada oração sincera, ele responde: eis-me aqui. Ele ergue o angustiado e o oprimido. É afligido em todas as nossas aflições. O anjo da sua presença está perto para livrar em toda a tentação e em toda a provação. Então, se ele é afligido em todas as nossas aflições, se ele sente as nossas dores, se eu tiver com dores, aliás, a Marinês está com dor de cabeça. Se eu ficar lá encostadinha a ela, eu consigo sentir a dor de cabeça dela. Então, como é que Cristo sente as nossas dores? É porque ele está em nós, Belinha. Ele É está em por ele todo o ser estar em humano. nós. Exatamente, isso é muito importante. Nós já lemos aqui nas mensagens escolhidas, volume 3, uma coisa que eu não sei se passou despercebida a vocês, mas agora eu estou a ler novamente e achei muito interessante. Agora não sei se eu vou conseguir encontrar. Está aqui. Na página 414, terceiro volume de mensagens escolhidas, capítulo 57, na página 414, diz o seguinte, e isto é interessante. Diz assim: a todos é concedida a mesma oportunidade que foi outorgada ao primeiro grande rebelde. Portanto, Satanás teve a mesma oportunidade que nós estamos a ter. Amém. Sobre aquela parte primeira que tu falaste aí, Mateus 25:45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequenininhos, a mim o deixaste de fazer. Exatamente. Vamos continuar. Alguém quer comentar alguma coisa? Belinha, quando a senhora contou aí, né? Falando, né? Que o anjo nos protege, né? Que ele nos guarda, os anjos estão. Deus comissionou os anjos para nos guardar, para, né? Eu tenho aqui um testemunho a dar que é muito importante. Às 7 horas da manhã, a gente tem aqui um culto. É só a gente assim de idade, né? E essa irmã, ela tem 80 anos, ela tem mais de 80 anos de idade. E ela,
E ela dirige, né? Eu tenho medo até de entrar no carro para dirigir, não faço isso não. E ela dirige tranquilamente. E ela comprou um carro mais potente, porque ela mora na roça, para ela sair da lama, né? Aquela coisa toda. E ela, chegando em casa, a vizinha foi ajudar ela, dar uma ré para ela seguir outro caminho, não sei como foi, não. E aí a vizinha está assim, vai mais um pouco, pode ir, vai mais um pouquinho. E ela devagarzinho, ela falou assim, olha, eu não conheço, o carro é novo, né? Ela não conhecia, novo para ela dirigir, ela não estava sabendo como é a velocidade direitinho, ela dando a ré. E o carro, quando ela pisa no acelerador para dar uma ré, ele, de repente, ele vai, ele é muito potente, se ela contando, né? E sabe o que aconteceu, irmã Belinha? O carro caiu em um despenhadeiro, com ela dentro, sozinha. E foi virando, e foi dando cambalhota, e foi virando, capotando, e caiu lá embaixo. O carro teve perda total, total. E tinha o irmão que estava na casa, a casa que ela estava chegando, ele usa muleta. E quando ele ouviu aquele barulhão todo e a esposa dele lá fora gritando, né? E, pô, a irmã Benedita, que estava dentro do carro, ele largou a muleta de uma vez e saiu correndo. Olha só, ele não conseguia nem andar direito e saiu correndo. E as filhas, tudo ali. E ele, olha, ele, a filha, as duas filhas e a esposa e acho que um outro vizinho desceram com muita dificuldade, deram volta porque não tinha como descer o despenhadeiro com pedras e árvores e tudo mais. Desceu lá e o carro, perda total. E sabe o que aconteceu, irmã Belinha? A nossa querida irmã Benedita estava lá dentro, sem nem com os óculos no rosto, nem um arranhão sequer, os vidros todos estraçalhados e ela não estava de frente para o volume, mas sim de costa para o volante, para o para-brisa ali. E eu digo o seguinte: o Senhor Deus, o anjo, protegeu ela de tal forma que ela não sentiu nem aqueles baques. Ela só dizia assim: eu estou aqui, né? Velhinha, né? Ela é pequenininha, sabe? Uma gracinha, nossa querida irmã. E ela dizendo: eu estou aqui. É, fique tranquilo, eu estou bem. E que ela tem essa vozinha assim, eu estou bem. E eles chegaram lá e realmente tiraram ela a porta não abria de jeito nenhum, né? Tirou ela pelo vidro ali, né, que estava estraçalhado, né? E ela saiu, irmã Belinha, nem um arranhão. Aí os filhos dela, que temos que morar aí nos Estados Unidos, não sei para onde é, e eles, mas a senhora tem que ir ao médico. Ela falou assim, que médico, o quê? Se eu estou muito bem. E ele sentado e sorrindo e agradecendo a Deus, porque, olha, irmã, quando eu conto, eu fico tão assim, eu rio o tempo todo, porque nós sabemos que o anjo cuida de nós. Irmã, eu fico assim, com os olhos da fé, imaginando a proteção de Deus cuidando daquela irmãzinha pequenininha, né? Aquela pequenininha. Eu sou pequena, ela ainda é menor do que eu. Pequenininha ali dentro e ele cuidando, igual uma mãe, um filho dentro do útero da mãe sendo cuidado ali até nascer. Gente, que maravilha. E eu falei assim, meu Deus, eu acredito no poder de Deus enviando os anjos para nos guardar. Porque é o tempo todo, irmão. Isso foi coisa visível aos nossos olhos. Então, É, e do que nós não vemos, irmã, o tempo é, todo. Mas quando eu fico assim tão feliz, feliz em ter esse conhecimento dos anjos cuidando de nós o tempo todo. E a nossa irmãzinha está lá, feliz. Ontem ela falou assim: ah, eu chorei muito quando veio lá o caminhão para pegar o carro lá no buraco. Ela dizia que o buraco tinha 2 metros, né? Ela falando, né? Ah, a profundidade de 2 metros. Aí a moça, não, a senhora nem sentiu, é mais de 20 metros de profundidade. Foi onde a senhora parou, o carro encopotando ali várias vezes, né? Ai, Senhor, é o poder do nosso Deus, é os anjos cuidando de nós, sem né? dúvida. O Oh, anjo meu da tua Pai. presença está perto para livrar. É, Glória a Deus.
Os discípulos ainda não estavam familiarizados com os recursos e o poder ilimitados do Salvador. Ele disse-lhes: até agora nada pedistes em meu nome. João 16:24. Ele explicou-se que o segredo do sucesso deles estaria em pedirem força e graça em seu nome. Então, irmãos, aqui está o nosso sucesso. O segredo do sucesso está em pedir o quê? Força e graça. Eu já agora também aproveito para pedir aos irmãos que orem pelo meu irmão, porque ontem ele confessou-me que ele gosta muito de se levantar muito cedo e de orar e de estudar, ter os seus momentos. É uma coisa que lhe dá muito prazer. Mas ele diz que dá 2 semanas para cá esse prazer desapareceu. E ele agora não tem vontade de orar, não tem prazer em estudar a Bíblia. E sente-se triste, sente-se mal por isso. Eu disse que ia orar por ele, peço aos irmãos também que orem, por favor, para que Deus volte a soprar sobre ele o querer, não é? E o realizar, porque o inimigo anda aí mesmo a fazer coisas muito. Obrigada. Ele estaria presente perante o Pai para apresentar o pedido por eles. Estão a ver, irmãos? É sempre o Pai e o Filho, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho. Não é? E quando chegamos a Apocalipse 14, o que é que nós temos? Os mandamentos de Deus, o Pai, e a fé de Jesus, o Filho. É sempre os dois, não é? Ele apresenta a oração do humilde suplicante como o seu próprio desejo em favor daquela alma. Quem é que apresenta a oração perante o Pai? É Jesus. Foi Jesus que disse: até agora nada pedistes em meu nome, em nome de Jesus. E depois diz ele estaria presente perante o Pai. Ora, só pode ser o Filho, não é verdade? Porque ele é o único Filho. Ele estaria presente perante o Pai para apresentar o pedido por eles. É o Filho que intercede por nós perante o Pai. Ele apresenta a oração do humilde suplicante como o seu próprio desejo em favor daquela alma. Cada oração sincera é ouvida no céu. E por que é que só pode ser o Filho? Por que é que só pode ser o Filho que faz intercessão? Por que é que só pode ser o Filho que apresenta as nossas orações? Por que é que só pode ser o Filho? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Porque só ele, exatamente, só ele tem as credenciais que o habilitam. Só ele tem as credenciais. Quais são as credenciais? O sangue que ele derramou. O sangue que ele derramou. Nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa derramou o sangue sem pecar. Só Jesus Cristo. Portanto, ele é o único que tem as credenciais que pode apresentar ao Pai quando ele diz: Pai, o meu sangue, Pai, o meu sangue. Não é o sangue de mais ninguém, é o sangue de Jesus. Por isso, Atos 20 e 28, Belinho. Exatamente. Exatamente. Ele nos comprou com o seu sangue. É isso mesmo. É Cristo. Não coloquem outra pessoa no lugar de Cristo. Isso é o que Satanás quer. Que seja colocada outra pessoa diferente de Cristo no lugar de Cristo. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa com fluência, mas se o coração está nela empenhado, ela ascenderá ao santuário, onde Jesus, não é outro, onde Jesus ministra a ele e apresenta-la ao Pai, sem qualquer palavra estranha ou gaguejada, bela e fragrante, com o incenso da sua perfeição. Mas como é que ele faz isso se ele está lá no céu? Está no céu em carne, eu volto a dizer, está no céu em carne, mas
também está aqui, porque ele tem duas naturezas. Jesus tem duas naturezas. Em carne ele está no céu, em espírito ele está conosco. É o Mas mistério de Cristo. é um mistério da piedade, é o mistério de Cristo. Mas é Cristo, não é outro ser, não é outra pessoa. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus. Eu até tenho aqui uma coisa que eu comecei a escrever, já agora vou fazer aqui um desviozinho, estou sempre a fazer desvios. Olha, é só Cristo. Romanos 11, 26 e 36. O libertador, Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. João 14,6. Eu sou a vida. Atos 5,31. Ele é príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento. Ou seja, é Cristo que dá o arrependimento. João 8,12. Jesus é a luz. João 6,35. Jesus é o pão da vida. Jeremias 23,5. Jesus é rei. Jeremias 23,6. Jesus é a nossa justiça. Hebreus 8,1. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Atos 4,12. Só somos salvos por Jesus. João 1,12. Somos filhos de Deus por crer em Jesus. Hebreus 1,8. Jesus é Deus. Tito 3,4. Jesus é a bondade de Deus. 2 João 9,11. É só o ensino de Cristo. Apocalipse 5, 11 a 14. Louvor, honra, glória, domínio são dados só ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. São só dois. Filipenses 2,5. Só a mente de Cristo em nós. E há muitos, muitos outros textos que dizem que é só Jesus. É uma ofensa, eu acho que é uma ofensa, é uma afronta que se faz a Cristo e ao Pai quando se quer colocar outra pessoa que não Jesus. É uma ofensa. Quem esteve no concílio no céu, quem esteve no concílio do céu para preparar o plano da salvação foi só Pai e Filho. Não entrou lá mais nenhuma outra pessoa. Eu acho que é uma ofensa. Eu, se estivesse no lugar de Deus, o que eu sentiria era ofensa. Fechar parênteses. Ele apresenta a oração do humilde suplicante como o seu próprio desejo em favor daquela alma. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa com fluência, mas se o coração está nela empenhado, ela ascenderá ao santuário onde Jesus ministra e ele apresentá-la ao Pai. É Jesus que apresenta as nossas orações ao Pai. Então, e o que é que fazemos daquele texto de Atos dos Apóstolos que diz que, não, de Romanos, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Porque é Jesus em espírito. É em espírito. Mas é Jesus. Não é outra pessoa, senão nós teríamos dois intercessores, dois mediadores. E a Bíblia diz que temos um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu sei que os irmãos já sabem isto, desculpem lá estar aqui a bater na mesma tecla, mas quando nós compreendemos isto, nós percebemos o que é que Satanás quis fazer e fez, e fez. Por isso, 1 Timóteo 4:1. Sim, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. E eu também dei durante muito tempo. Achei muito interessante aqui esta passagem. A nossa oração ascenderá ao santuário onde Jesus ministra e Jesus,
apresentá-la ao Pai, sem qualquer palavra estranha ou gaguejada, bela e fragrante, com o incenso da sua presença. O caminho, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ou está tudo claro? O caminho da sinceridade e da integridade não é um caminho livre de obstáculos, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Ela já tinha falado isto lá atrás, não é? Cada dificuldade devemos ver, em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. E este é um assunto que também precisa ser colocado. Não há nenhum ser vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus. E a fonte de onde ele procede está franqueada ao mais fraco ser humano. Olha que bonito aqui. Não há nenhum ser vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus. Este foi o problema de Lúcifer, um dos problemas de Lúcifer. É que ele achava que a sua inteligência, a sua capacidade, os seus dons vinham dele mesmo. Não lhe tinham sido dados por Deus. Não foi? Foi. E então, por isso é que aquela expressão diz, como é que Eu é? subirei acima das estrelas. Não, não é essa, é nesse lugar, mas não é essa parte. Quando diz que, deixem-me só aqui procurar. Ezequiel diz assim, pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Mas, entretanto, no versículo, nos versículos anteriores, diz que ele tinha um brilho, não é? Cobrias-te de toda a pedra preciosa, ou seja, o brilho dele era como? Não é o topázio, o onix, a crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, a granalda, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Portanto, a beleza dele era enorme. Tanto que ele era, abaixo de Cristo, era a mente mais brilhante. Versículo 17, era este versículo que eu queria. E levou-se o teu coração por causa, aqui está, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu Do teu resplendor. resplendor. Exatamente. Percebem? Porque ele achava que vinha dele. Aliás, eu acho que Ellen White tem uma citação qualquer em que ela diz isso. Ele achava que a sabedoria dele, que a inteligência dele, que os dons dele, a beleza dele, vinha dele. É interessante no verso 18, Belinha, porque ele diz: pela tua injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Santuário onde Deus habitava, olha aí. Ó. Exatamente. 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 Ora, Deus só pode habitar numa pessoa pelo seu espírito. Não pode ser em carne. Não é verdade? E o objetivo de Deus é que nós voltemos a ser o lugar da habitação de Deus. Voltemos a ter o quê? A glória dele. Nós fomos criados para a sua glória. Voltemos a ser o lugar da sua habitação. É exatamente, Marinês. Ele esteve o tempo todo ao lado do Criador. É verdade, é verdade. Ele entendeu durante muito tempo, não sabemos quanto, claro, não sabemos quanto.
Mas, a dada altura, isto é um mistério, a dada altura começou a pensar, eu sou mesmo bom, sou tão puro, tão bonito, tão inteligente, não é? Eu devo ser Deus. Eu devo ser Deus. E por isso ele achou que lhe tinha sido feito um agravo, uma injustiça. Porque naquele concílio, o pai só chamou o filho, não o chamou a ele. Percebem? Não sei se conhecem, eu mandei para o Denis, e acho que mandei também para a Geórgia, aquele hino da família Kunz. Conhecem? Aí está a mensagem. Aí está esta mensagem do grande conflito, mas nem toda a gente a entende. Eu vou colocar no grupo, está bem? Aliás, vou colocar já, que é para não haver esquecimento. Vou colocar já. Ora, onde é que anda? A verdade está aqui. Ouçam a letra deste hino. Irmãos, há muita gente, louvado seja Deus, que já entendeu isto. Não é que já, sim, que já entendeu e que já aceitou. Vamos continuar. Não há nenhum ser vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus. E a fonte de onde ele procede está franqueada ao mais fraco ser humano. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em meu nome ordenou Cristo aos seus discípulos que orassem. No nome de Cristo devem os seus seguidores estar de pé perante Deus. Lá está. Através do valor do sacrifício feito por eles, tem valor aos olhos do Senhor. Nós só temos valor pelo sacrifício de Cristo. E em Cristo estamos todos nós. Em Cristo estamos todos nós. Precisamos crer nisto. Sempre foi pela fé, sempre. Os próprios anjos têm que viver pela fé. Eles não viram que foram criados por Deus. Eles tiveram que aceitar pela fé que foi Deus que os criou. Eles têm que aceitar pela fé que tudo o que eles têm veio de Deus. O próprio Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele agarrou-se, ele não sentia. Ele não sabia, ele não conseguia ver para além dos portais do sepulcro, da sepultura. Ele creu. Está lá no Já Todas as Nações por 2 vezes. Foi pela fé que ele venceu. Tudo é pela fé. E nós também. No nome de Cristo devem os seus seguidores estar de pé perante Deus. Através do valor do sacrifício feito por eles, têm valor aos olhos do Senhor. Por causa da justiça imputada de Cristo, são considerados preciosos. Irmãos, nós só somos preciosos se tivermos fé que a justiça de Cristo nos é imputada. Perceberam isto? Nós só seremos salvos se tivermos fé que a justiça de Cristo nos é imputada. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, vocês têm que ver uma série que eu estou a ver. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Eu estou a comer aquilo, vou escrever tudo. E não está a ser pregada por pastores. Está a ser pregada por irmãos simples. Como? Como é o nome da série? Ai, deixa-me ver aqui. Olha, uma das pessoas, eu posso já dizer, uma das pessoas que fala, tu conheces, acho que és tu conheces, é o Jonatas Rodrigues. O outro é o Gutenberg qualquer coisa. Irmãos, aquilo é uma benção. Mas, irmãos, vocês têm que ver aquilo.
Mas não é só ver. Escrevam. Escrevam tudo, irmãos. Escrevam. Nós precisamos que essa mensagem faça parte do nosso ADN, que nos corra nas veias. Eu preciso disso. Vou Eu tentar também, porque aqui. eu quero, Belinha. Eu quero. Hã? Eu quero. Tu queres? Então deixa eu colocar aqui. Bota no grupo, Belinha. É assim, eu posso colocar no grupo, só que às vezes eu sei que é muita coisa e as pessoas não têm tempo. Gutenberg Vale. Quantos são, Belinha? Ora, eu já coloquei, é a glória do homem revelada, é a glória do homem revelada. É o título da série. Agora vou pôr esta, que é uma bênção, mas que bênção, irmãos. Maravilhoso, maravilhoso. Pronto, já está aí. Mas eu acho que há mais, eu ainda não vi todos. Está bem? Nenhuma, não percam isso, por favor. Se tiverem que perder alguma coisa, não percam isto. Nenhuma oração sincera se perde. Deem a conhecer os vossos pedidos ao vosso Criador. Ninguém que venha a Ele com um coração contrito é rejeitado. Nenhuma oração sincera se perde. Entre os hinos do coro celestial, Deus ouve os clamores do mais fraco ser humano. Derramamos o desejo do nosso coração nos nossos aposentos, pronunciamos uma oração ao caminharmos e as nossas palavras chegam ao trono do monarca do universo. Podem ser inaudíveis para qualquer ouvido humano, mas não podem desvanecer-se no silêncio, nem podem perder-se entre as atividades comerciais que estão em curso. Nada pode sufocar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do burburinho da rua, acima da confusão da multidão, até chegar às cortes celestiais. Estamos a falar com Deus e a nossa oração é ouvida. Você, que se sente o mais indigno dos homens, não tema entregar o seu caso a Deus. Deus ouve a intercessão de Jesus misturada com as nossas orações. Estão a ver? É sempre Jesus. Cristo prometeu ser o nosso substituto e o nosso penhor e não negligencia ninguém. Há um fundo inesgotável de obediência perfeita resultante da sua obediência. No céu, os seus méritos, ou seja, os méritos de Cristo, e a sua abnegação e o seu sacrifício pessoal são apreciados como incenso destinado a ser oferecido com as orações do seu povo. Então, o que é o incenso? Méritos, abnegação, sacrifício. Está aqui. Tudo isto por nossa causa, irmãos. Tudo isto por nossa causa. Olhem o valor que nós temos. Por isso é que Satanás nos odeia. Porque ele percebe o amor e o valor que Deus nos dá. Nós que somos incomensurável menos valiosos do que ele era. Quando as orações sinceras e humildes do pecador ascendem ao trono de Deus, Cristo misturas, é sempre Cristo, com os méritos da sua vida de obediência perfeita. Por isso é que ele é o sumo sacerdote. As nossas orações são tornadas fragrantes por este incenso. Fragrantes quer dizer que cheiram bem. Cristo prometeu interceder em nosso favor e o Pai ouve sempre o seu Filho. Está aqui tudo. Deus responde sempre, embora possamos não o perceber. Se vamos a Deus sentindo-nos desamparados e dependentes, como realmente somos, e com fé humilde e confiante, tornamos conhecidas as nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, que vê tudo o que há na criação e que governa tudo pela sua vontade e pela sua palavra, ele pode responder e responderá ao nosso clamor e deixará a luz brilhar no nosso coração. Através da oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito. Podemos não ter uma prova clara nesse momento de que a face do nosso Redentor está inclinada para nós com compaixão e amor, mas é
de facto assim. Podemos não sentir o seu toque físico, mas a sua mão está sobre nós, com amor e com piedosa ternura. Maravilhoso. As respostas de Deus nem sempre são o que esperamos. Peçam, pois, peçam e receberão. Peçam humildade, sabedoria, coragem, aumento de fé. Para cada oração sincera virá uma resposta. Pode não vir exatamente como desejamos ou no momento em que a esperamos, mas virá do modo e no tempo que melhor corresponde à nossa necessidade. Deus responde às orações que proferimos na solidão, no cansaço, na provação, nem sempre segundo a nossa expectativa, mas sempre para o nosso bem. Deus ouve as orações pela conversão de almas. Quando aqueles que conhecem a verdade quando praticarem a abnegação prescrita na palavra de Deus, a mensagem avançará com poder. Sim, Vanir, vamos orar. O Senhor ouvirá as nossas orações pela conversão de almas. O povo de Deus fará a sua luz brilhar e os descrentes, vendo as suas boas obras, glorificarão a nosso Pai Celestial. Creiam que Deus ouve as vossas orações. O povo de Deus deve mover-se com inteligência. Não devem ficar satisfeitos enquanto cada pecado conhecido não for confessado. É verdade, isto é muito importante. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sararmos e a Deus. Então é seu privilégio e dever crer que Jesus os aceita. É seu privilégio e dever. Temos o dever de crer. Estamos a ver o que é que está aqui? Privilégio e dever de crer que Jesus nos aceita. Mas precisamos realmente confessar os nossos pecados. A Bíblia diz no Salmo, já não sei qual é o Salmo, diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E isto é importante, nós termos a consciência de que nós vamos passar por um tempo de angústia. Um tempo em que vamos orar muito. E se nós antes não tivermos confessado, nós não teremos, isso está tudo no História da Redenção, capítulo 13, não teremos... Posso ler? Sim. Salmo 66, 18 diz: se eu no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. 66, 18. É. Obrigada. 66, 18. Exato, é isso mesmo. Nós, se não o fizermos agora, e Deus está-nos a dar tempo para o fazer agora, se não o fizermos agora, nessa altura, não teremos coragem, força, fé, ousadia para clamar ao Senhor. Percebem? Tem que ser agora. Tem que ser agora e rápido. Não devem aguardar que outros avancem através das trevas e obtenham a vitória para eles desfrutarem. Tal gozo durará apenas até que a reunião termine. Mas Deus deve ser servido por princípio, não por sentimento. De manhã e à noite obtenham a vitória para vós, na vossa família. Não permitam que o vosso trabalho cotidiano vos impeça de assim fazerem. Tomem tempo para orar e, ao orarem, creiam que Deus vos ouve. Misturem a fé com as vossas orações. Podem não sentir sempre a resposta imediata, mas é então que a fé é provada. São provados para ver se confiarão em Deus, se têm uma fé viva e permanente. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Caminhem pela prancha estreita da fé. Confiem tudo nas promessas do Senhor. Confiem em Deus nas trevas. Esse é o tempo para ter fé. Ou melhor, este é o tempo para ter fé.
mas frequentemente deixam os sentimentos governar-vos. Uau! Frequentemente deixamos os sentimentos nos governar. Não pode ser. Não pode ser. Procuram mérito em vocês mesmos quando não se sentem confortados pelo Espírito de Deus e desesperam porque não o encontram. Não confiam o suficiente em Jesus, o precioso Jesus. Não fazem com que o seu mérito seja tudo, absolutamente tudo. O melhor que possam fazer não merecerá o favor de Deus. E é verdade. É o mérito de Jesus que vos salvará. Louvado seja Deus. E é o seu sangue que vos purificará. Mas têm esforços a fazer. Devem fazer o que podem da vossa parte. Sejam zelosos e arrependam-se. Depois creiam. Um capítulo maravilhoso. Para mim, este capítulo foi fantástico até agora. Maravilhoso, maravilhoso. Oremos e depois vamos fazer alguns comentários, está bem? Denis, queres orar? Posso orar, Belinha? Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor Deus, dá-nos força, dá-nos coragem e principalmente fé, Senhor Deus, para que nós possamos introspectar todos esses conhecimentos, essas leituras que são feitas, principalmente nessa hora da manhã, para que nós cresçamos, mas crescer mesmo, Pai, na fé e principalmente, Senhor Deus, na confiança de que realmente tudo provém de Cristo Jesus, que Ele já proveu e que Ele está provendo a cada instante, a cada dia, a cada momento em nossas vidas. Senhor Deus, dá-nos força, que nesse dia nós possamos preparar algo especial nesse sábado, que nós possamos, ó Senhor Deus, realmente colocar de parte as coisas para que possamos te louvar e te benzer nesse dia de sábado, Pai. Não só a nós, mas todos aqueles que nós amamos, a tua igreja. Enfim, Senhor Deus, fica conosco e prepara-nos para o teu reino. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Comentários, irmãos. Eu achei interessante, né, Belinho, que você falou, né, no começo, de que a gente às vezes confia muito na gente, né? A gente porque às vezes a pessoa fez uma faculdade, fez o quê, acha que é mais inteligente que os outros, né? Eu essa semana conversando de volta com o pastor ali, um pastor que é do nosso distrito aqui, ele falou assim para mim: Aldo, eu sou adventista de berço, Aldo, eu estudei, eu fiz 4 anos de faculdade. Daí eu falei, nós conversamos sobre os pioneiros, né? Eu falei, sim, mas os pioneiros não fizeram também faculdade? Não, eles não fizeram, porque eles eram de outras igrejas, não tinha faculdade, a faculdade só agora. Então, você vê, eles acham porque tem a faculdade, porque é adventista de berço, né? Eu falei, pastor, esquece que você é adventista de berço, esquece essa tua faculdade e se humilha perante o Senhor. Mas o homem é teimoso, não adianta. Esquece que a faculdade vem da... A faculdade que ele fez, eu queria dizer assim, que a faculdade que ele fez é romana. A faculdade que ele fez não vem do Espírito de Cristo, não vem do Espírito de Deus, não vem da palavra. Porque isso não é pregado lá, é romana. Ou seja, toda a educação do mundo é criada pela mente satânica de Satanás, não vem de Deus. É isso que eles não compreendem, que até a escola que foi criada não tem a educação que Deus quer que tenha. É segundo pensa Satanás. Ontem nós lemos aqui um pouco do Desejar Todas as Nações, Aldo, aqui no capítulo 10, falando do João Batista, e diz aqui já perto não é do fim do capítulo, diz aqui neste capítulo 10 o seguinte: segundo a ordem natural, o filho de Zacarias, que era João Batista, seria educado para o sacerdócio. A educação
a educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Imagina. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao deserto para ele aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Você vê, né? Por isso que é só misericórdia para atingir esses homens aí, porque eles acham que eles confiam numa faculdade hoje, né? É, é. Mais algum comentário, irmãos? Martim Lutero também fala, Ellen White comenta, né, no capítulo 7 do Grande Conflito, que as faculdades são as portas do inferno, não lembro como fala, mas é mais ou menos isso. Sem dúvida. É mesmo como vocês dizem, como a Nelzi falou, é o ensino de Roma. São as faculdades de Roma. Mais algum comentário? Está escrito assim, ó, temo muito que as universidades se revelam grandes portas conducentes do inferno, a menos que cuide diligentemente de explicar as santas escrituras e gravá-las no coração da nossa juventude. Uma citação muito importante. Onde é que ela está? Glorinha? No capítulo 7 do Grande Conflito, Belinha. Não sabes qual é a página no aplicativo? Não, eu estou com a Grande Controvérsia aqui, na Grande Controvérsia da página 119. Diz, 131, desculpa. como é que começa o parágrafo? Acerca das universidades, ele Desculpa, escreveu. não percebi, desculpa, repete. Acerca das universidades, ele escreveu. Temo muito que as universidades se revelem grandes portas conducentes do inferno. Foi o Martinho Lutero, não é? Isso. Qual é a página, Glorinha, da Grande Controvérsia? 131. 131. E no grande conflito é o capítulo 7, falou, né? Isso. Uhum. Ok, muito bem, muito bem. Ele estava certíssimo. Irmãos, tenham todos um bom dia de preparação. Não se esqueçam que amanhã teremos o nosso estudo. Avisem os irmãos todos. Vamos concluir, se Deus permitir, o estudo sobre Deus em julgamento. E eu disse-vos que vos ia trazer as citações do comentário bíblico acerca de Romanos 3:4. Lembram-se? Talvez já não se lembrem, já faz muito tempo. Pronto, mas então é só para os irmãos ficarem. É um estudo importante. Não sei se lembram do outro, mas que todos possamos estar presentes. E já agora, se não é assim, para aqueles que não vão mais à igreja, por razões várias, têm aí essas mensagens que eu acabei de colocar no grupo. Isso sim é alimento. Aproveitem. Célia, tens que ouvir isso com o teu marido e dar à tua nora, à Sofia e aos teus filhos. Isso vai lhe fazer muito bem.
Até amanhã, se Deus quiser. Tenham um bom dia. Tá bem. E a mim Bom também. dia.